Oi, gente, boa noite, espero que vocês estejam bem. Então, vamos falar desse tema hoje? Ficar rico. Então, afinal de contas, é uma questão de sorte? Será mesmo? Ou é mais fácil a gente dizer isso e permanecermos onde a gente está? O que vocês acham, né? Isso daí é algo assim a gente pensar. Sabe, quando a gente lê isso, e muitas vezes eu pensei isso, né, que ser rico é algo para outras pessoas, não para mim. E, e quando eu entendi o mecanismo de como é que eu tiro as crenças que eu tenho da minha mente, tiro elas e boto no lugar delas algo que vai me empoderar, vou colocar algo ao contrário do que desses medos, desses julgamentos. Quando eu entendi esse mecanismo, eu vou explicar muito bem esse mecanismo no workshop, tá, gente? O workshop ele vai durar mais tempo, venham preparados aí, de repente 1h30, 2 horas. Eu vou explicar bem esse mecanismo, porque eu vou explicar para vocês as crenças, de onde é que como é que a gente cria essas crenças, como é que elas grudam na gente, como que elas grudam, literalmente, né? Essas coisas todas. Então, olha só, é muito mais fácil permanecer onde está. Às vezes você fala assim para mim, Débora, mas isso aí, eu não quero isso, eu desejo algo diferente para minha vida, sabe? O que acontece, gente, é que nós temos tudo que eu falo aqui para vocês, o programa que eu desenvolvi também, tudo eu estou falando de energia, tá? Então, quando a gente tem ali uma lealdade ou uma fidelidade relacionada a isso, num tempo passado, você pode vir da sua ancestralidade com uma lealdade à escassez, uma lealdade, uma fidelidade à escassez. Qual é a diferença, né, entre lealdade e fidelidade? A lealdade, ela tende a um propósito. Ela vem de dentro, é um valor que você tem, lealdade. E aí, a lealdade, quando ela é um propósito, é uma escolha. Você escolhe ser leal. A fidelidade, ela traz uma obrigação junto com ela, né? Uma obrigação que tem que ser cumprida. Isso é uma fidelidade. Então, para piorar a situação, a gente traz às vezes os dois. Então, vamos imaginar que a gente tenha uma linhagem de família que tem uma lealdade, uma fidelidade ao dinheiro, à escassez, à dificuldade de acessar a energia do dinheiro para ficar conectada ao divino. Para estar conectada ao divino, tem que estar na escassez. Se você tem esse programa dentro de você, e óbvio, lembrando que existem mais de 100 crenças para o dinheiro, né? Se você tem essas crenças dentro de você, você não vai acessar o dinheiro por mais que você trabalhe. Eu não vou me prolongar aqui, mas eu vou falar muito bem a diferença entre a mente consciente e a mente subconsciente, que são duas mentes que a gente tem e a gente se confunde com elas. A gente acha que a gente só tem uma mente, mas a gente tem uma mente que governa a gente 5% só, e a gente tem uma baita de uma mente que governa a gente por 95%. Isso eu vou explicar melhor para vocês com calma, tá? Então, essa lealdade à pobreza, essa fidelidade à pobreza, porque na pobreza tem virtude, na pobreza eu encontro Deus, na pobreza, quando eu morrer, eu tenho um pedacinho do céu para mim. É óbvio que talvez você não tenha isso. Você hoje fala assim: meu Deus, isso é uma loucura. Mas isso não é de você. Isso vem da sua geração, que grudou em você. Sabe? Grudou porque dentro da sua casa, muito provavelmente, as pessoas falavam isso. Rico não é feliz, a vida de rico é uma mentira, rico não entra no reino dos céus, e essas coisas todas. E aí, gente, isso a gente pode chamar de uma crença transgeracional. Ela vem vindo, sabe? Não é só da sua mãe, do seu pai, da sua avó, da sua bisavó. Ela é da sua tataravó, e dali para trás, sabe? Até a 7ª geração, se não for mais. A gente vai mudando isso, né? E aí tem uma forma que eu costumo dizer assim: a gente pode começar a brincar, enquanto vocês não conhecem lá esse programa que eu vou apresentar, a gente pode começar a brincar com essa questão da riqueza, né? Deixa eu colocar aqui o outro slide para vocês verem.
Ficar na zona familiar, ou mais conhecida como zona de conforto, é uma escolha. De fato, é uma escolha. E eu quero deixar bem claro quando eu falo que é uma escolha, porque tem pessoas que não vão se isso não fala com elas, não fala com o coração delas, está tudo bem, né? Eu vou dar um exemplo para vocês de uma pessoa que trabalhou comigo e a empresa fez assim, lá na época, né? Eu era inclusive, né, hierarquicamente, eu era superior a essa pessoa. E a empresa pegou, fez um plano onde a gente poderia escolher os funcionários, né, as pessoas que poderiam acessar aquele plano de inglês, um curso de inglês. E era uma empresa multinacional, então, e aí eu, eu era gerente na época, eu poderia indicar pessoas para fazer aquele curso. E eu fui, uma determinada pessoa, eu fui lá e indiquei, ó, fulano, eu fui lá falar com ela, olha isso, tal, não sei o quê. E aí eu vi aquela cara dela assim, sabe? Eu falei assim: "O que que foi? Você eu tô oferecendo, mas não é obrigado, se você não quiser eu vou passar para outra pessoa". E ela virou para mim e falou assim: "Olha, Débora, eu vou ser sincera, eu não quero isso, sabe? Eu quero eu quero chegar no meu trabalho às 9 da manhã, eu quero sair, sabe, às 6 da tarde, eu quero ir para minha casa, ir para minha varanda, fumar o meu cigarro, sabe, fazer uma comida para mim. É isso que eu quero. Eu não quero ter que estudar inglês e ter que dar satisfação. Cara, eu falei para ela assim: parabéns, cara, por você estar sendo autêntica. Você está sendo quem você é. Ela simplesmente não queria isso para ela. Ela não pensava nesse negócio, eu vou viajar, eu vou ter liberdade para viajar, eu vou fazer várias coisas, porque o inglês realmente ele liberta a gente em vários sentidos. Você não fica preso a ter tradutores, você consegue viajar para o mundo inteiro tendo inglês. E ela não quis, foi uma escolha dela. E eu parabenizo ela. Ela chegou e falou: não, eu não quero isso. Gente, isso é sensacional. Você não é obrigado a tentar mudar a sua vida. Se você está bem do jeito que você está, e você fala assim: ah, não, eu estou bem mesmo, eu não estou reclamando. Se você está onde você está hoje, mas você está reclamando, então não está bom. Tem alguma coisa aí que não está funcionando. Aí ela fez isso, eu trouxe esse exemplo para vocês, porque não é todo mundo que vai querer fazer trabalho de mudança, vai escolher olhar para dentro de si, sabe? Isso é uma escolha realmente de cada um. E eu super admiro as pessoas que definem assim: não vou fazer nada disso, porque eu estou bem do jeito que eu estou. Eu estava mal emocionalmente antes de eu fazer a minha mudança. Mal emocionalmente, mal financeiramente. E quando eu soube de todas essas informações e eu soube que eu poderia acessar um campo de infinitas possibilidades, gente, eu não pensei 2 vezes. Sabe por quê? Eu falei assim: "Tá na hora de eu mudar, tá na hora". Eu sou uma pessoa, boa, eu sou uma pessoa que não faz mal a ninguém, que não puxa tapete de ninguém, e eu não entendia por que mesmo eu tendo todos os meus pensamentos positivos, as coisas não aconteciam para mim. Eu vou falar isso com vocês no workshop, eu vou explorar os pensamentos, onde fica o tal pensamento positivo quando a gente fala de mente consciente, quando a gente fala de mente subconsciente. Vou falar isso lá. É porque eu tenho um roteiro já bem legal de aula lá e eu vou deixar para falar lá, porque vocês vão entender com a maior. Sabe aquele véu que vai sair assim da sua frente em relação a esse assunto? Vai estar lá no workshop, tá? E aí, a gente volta para o nosso assunto. O que explica as pessoas que saíram, então, de famílias pobres, muitas vezes com histórico de maus tratos, abusos, se tornarem pessoas bem-sucedidas ou multimilionárias? O que explica isso? Por que acontece isso com algumas pessoas? Elas conseguem sair da escassez, da dificuldade, da pobreza e se tornam multimilionárias. Se vocês já pararam para ver a história dessas pessoas, tem pessoas com histórias incríveis, histórias de sucesso. E sabe por que mudou? Porque elas mudaram a mente delas. Todas as nossas transformações em todas as áreas da nossa vida,
elas ocorrem na mudança da nossa mente, na mudança do nosso ponto de vista a respeito de um determinado assunto. É isso que acontece. Então, elas passaram dificuldades e, em algum momento, elas tiveram acesso a esse tipo de informação que eu já li de várias pessoas, e aí elas foram para um outro patamar, elas foram para um outro nível financeiro, elas foram para um outro nível de prosperidade, elas foram para um outro nível de merecimento, sabe? E isso daí, gente, quando a gente fala assim, né? O rico, uma pessoa rica, eu tinha até escrito uma coisa aqui. E alguém falou hoje para mim que eu amei isso. Vocês às vezes escrevem umas coisas que eu acho fantástica. Uma das crenças, vamos ver se vocês lembram dessa crença. Dinheiro é um mal necessário. Quem lembra disso? Dinheiro é um mal necessário. Jesus amado, né? Nosso Jesus aí na história. Dinheiro é um mal necessário, muitas pessoas falam isso até hoje. E aí, olha só de novo a palavra mal junto com dinheiro. Olha só, o tempo todo a gente traz isso para o dinheiro. Traz, ele é malvado, dinheiro é mal, mas está todo mundo atrás dele. É interessante, né? Como funciona a mente da gente, como a gente funciona de uma forma mesquinha com a gente, de uma forma mesquinha com essa energia. Aqui a Cristiane Lacerda falando, eu me lembro, o que ela botou? Eu me lembro e ainda ouço muita gente falando essa frase. É isso. Quer ver uma outra coisa que as pessoas falam muito? Eu não faço isso por dinheiro, não. Eu faço isso por consciência. Por que essa pessoa exclui o dinheiro? Por que excluir o dinheiro da consciência? Gente, olha, se eu pudesse ter assim, um pó de pirlim-pim-pim para falar assim, muda a mente desse povo todo, sabe? Esse pó, se tivesse o gênio da lâmpada, sabe? Fazer 3 pedidos, falar assim, olha, gênio, tira essas crenças limitantes das pessoas. Como isso faz a gente sofrer, gente? Eu realmente não demorei não, porque quando eu conheci isso, em 2016, para mim foi um véu que saiu da frente das minhas vistas, né, dos meus olhos, e eu parti para a mudança. E a outra coisa que a gente tem a falar, né, de qual é o tema da live, né? Ficar rico é questão de sorte? Resposta: não. Aí se eu falo assim, você quer ser rico? Você quer ser milionário? Nossa, bilionário a pessoa não consegue nem falar, porque, putz, ela está tentando ainda pagar o boleto no fim do mês, não dá para pensar ainda em ser rico, não é isso? Então vamos começar a flertar com isso. Você sabe o que é flertar, né? Sabe o que é flertar? Flertar, sabe aquela olhadinha. Ai, gostei de você, nossa, gostei disso aqui, gostei daquilo ali. Começa a flertar com esse próximo nível financeiro. Começa a flertar com isso. Se você deseja, nossa, o meu carro ele está muito caquerado, não está legal o meu carro, mas eu tenho que ficar com ele agora, eu não tenho condição de mudar, mas já começa a escolher o próximo carro. Não, mas isso é muita loucura para minha cabeça, Débora. Como que eu vou ficar olhando outro carro se eu ainda nem consegui pagar a conta na minha casa direito esse mês? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Quando você começa a flertar com aquilo que você deseja, você vai lá na internet, pesquisa, escolhe teu carro, tira uma foto, bota no seu celular, fica olhando para ele, olhando para ele, olhando para ele, sabe? E o universo já começa a perceber que falou, opa, ele tá olhando para o carro aqui, como é que é esse negócio aqui? Sabe? Já começa a flertar com esse próximo nível. Eu desejo morar em outro local. Vá nesse local que você deseja morar e começa a olhar os apartamentos, as casas que tem nesse local. Vai andando pela rua e fala assim, nossa, aqui eu moraria, nesse lugar aqui. Nossa, olha, adorei esse prédio, esse edifício é bonito. Moraria nele. Entende? É energia que nós estamos falando. Energia. Mas não é sonhar não custa nada, não, viu, Sara? Não é isso. Sonhar não custa nada.
É aquela coisa assim, é você tá dando mensagem para o universo. Sabe? Eu não estou falando nessa história sonhar, não custa nada, não é isso. É mensagem, você está dando mensagem. Tudo na nossa vida é o que eu vibro é o que eu estou dando mensagem. Se eu desejo ter uma vida de rico, então você já começa a olhar onde é que eu estou hoje. Vamos lá. Eu já tenho as minhas contas pagas, eu tô, né, vou começar a fazer uma reserva financeira e já vou começar a flertar com o carro, com a casa, com a minha viagem. Eu desejo uma grande festa para o meu aniversário. Deixa eu escolher aqui a casa de festas. Nem que o seu aniversário vai ser daqui a 2 anos ou daqui a 1 ano que você vai usar essa casa de festa. Começa a olhar isso. Flerta com esse próximo nível, sabe? Isso faz um efeito para o universo maravilhoso. Então, não pense que é besteira. Não tem nada de besteira aqui. Quando a gente está entrando para um nível energético da coisa, sabe? É o poder que a nossa mente tem de começar a transformar coisas. Aí eu queria falar outra coisa com vocês, que é a questão do grátis. Muitas pessoas, elas vivem em função do grátis. Ah, é grátis? Eu tô lá. É gratuito? Eu tô lá. Não sai disso. Não dá um passo para investir em si, para investir num livro, para investir. Porque realmente, hoje em dia tem tanta gente dando informação gratuita, né, na internet, e a pessoa não dá aquele passo do tipo assim, poxa, a pessoa me indicou um livro muito legal aqui, eu vou comprar esse livro, sabe? Deixa eu comprar, deixa eu ver que essa pessoa está falando do livro. Não é só você chegar e falar, ai, adorei a dica, e você não compra o livro, não adianta. Não adianta, teu comentário vai ser maravilhoso para a pessoa que postou aquilo ali, todo comentário é importante, a história do like também é importante, tudo isso é importante, gente. Para as redes sociais, para as mídias, para o Instagram gostar de mim, para o YouTube gostar de mim, entendeu? Tudo isso é importante. Mas o que você faz de verdade na sua vida? Você vai lá e compra o livro? Você vai lá e veja, poxa, eu adoro essa pessoa. O que é necessário para estar com esta pessoa? O que essa pessoa oferece? Dá esse passo. Esse investimento no seu autodesenvolvimento é um passo para você se tornar, para você ir para um próximo nível. Essa coisa da gratuidade e ainda achar, olha, pior ainda é aquele pensamento que a pessoa tem assim: ah, não, tem que dar de graça mesmo, porque já ganhou dinheiro, já tem tudo, tem que dar de graça. Quem disse que alguém que tem dinheiro, que alguém que se desenvolveu tem que dar alguma coisa de graça? Quem disse isso? Quem contou essa mentira para você e você acreditou? Ninguém deve nada para você. Nenhum rico deve nada para você. Nem para mim, nem para ninguém. Quando eu falo você, eu tô falando para mim também, tá, gente? Ninguém deve nada para ninguém aqui. Ah, eu não faço por dinheiro, eu faço por consciência. Qual o problema de você fazer pelos dois? Consciência e dinheiro. Quantas pessoas ricas, milionárias ou multimilionárias tem no mundo que têm consciência e que estão fazendo trabalhos maravilhosos de solidariedade, voluntários? Quantas pessoas? Né? Essa coisa da gente botar tudo no mesmo balaio de gato, né? É coisa da nossa mente. É a coisa da nossa mente que faz assim, opa, tá começando a admirar isso daí, volta para cá, ó. É na pobreza, meu filho, que você tem que ficar, é na escassez. A nossa mente o tempo todo vai trazer a gente para esse lugar, entendeu? Deixa eu ver aqui que tem um comentário. Passei anos, a Flávia botou aqui, passei anos antes de dormir sonhando acordada em ter a minha casa sem dívida. Meu pai vendeu um terreno a um consultor que construiu minha casa, linda e sem dívida alguma. O universo realizou. Perfeito! Você quer ver você já ouviu falar? Se você não tem nada hoje na tua vida, nada para começar a movimentar isso, eu vou te dar uma aqui, ó, a Débora falando, o segredo dos livros. A Débora: já namorei outro carro, comecei uma reserva financeira, mas o carro atual só dá problema e só faz gastar a reserva. Continua pensando no carro, continua lá. Eu vou dar uma receitinha para vocês agora, aqui no meio do caminho, que é muito legal. Eu certamente vou fazer novamente de uma forma diferente lá no workshop, mas é assim, gente. Vocês já ouviram falar em auto-hipnose? Já ouviu? Já ouviu? Me diz aqui, quem já ouviu falar em auto-hipnose?
Eu já ouvi falar. Me diz aí, por favor, só para eu ter uma noção. Ah, a Débora botou aqui, né? Costuma-se dizer, deixa eu voltar para minha realidade. Quando a gente começa a sonhar muito, fala, deixa eu voltar, a realidade é essa aqui, ó. A realidade é de dificuldade, é de pobreza, nananã. Já ouviram falar? Várias pessoas não ouviram falar em auto-hipnose, mas já ouviram falar em hipnose, né? Hipnose é uma técnica que muita gente tem medo da hipnose. Muita gente tem medo, acha que vai cacarejar, acha que vai latir, né? Porque realmente a hipnose ela ficou conhecida como uma hipnose de palco, aquela hipnose que a pessoa fica lá e o cara mandava engatinhar, a pessoa engatinhava, esse tipo de hipnose que não leva nada ninguém a nada, não é nem um pouco saudável, né? No meu interessante ponto de vista. Mas uma forma de você já... Hoje à noite, você já vai poder fazer isso, tá? Assim, toda vez que você estiver quase dormindo, já para você se conectar com essa vida da riqueza, tá? Veio agora aqui, essa vontade de passar isso para vocês, nem estava aqui no meu roteirinho. Mas olha só, você tá lá, sabe aquele momento que você tá assim, ó? Você tá piscando o seu olho. Sabe esse momento? Esse momento é um momento que a sua mente pensante, que é a sua mente consciente, é o momento que ela está sendo desligada, tá? Entenda dessa forma, ela está sendo desligada. Esse momento que você está assim, você está indo para a frequência de onda cerebral teta. Exatamente esse momento, tá? Que você está assim. Você não vai conseguir fazer muita coisa, porque entre você começar a ficar assim e você realmente dormir, é muito pouco o tempo que acontece, tá? Mas nesse momento que você tá assim, cria uma frase para você. Cria uma frase, tipo, o dinheiro flui... como é que é aquela frase? O dinheiro flui livremente na minha vida, com total facilidade. Ou você cria uma outra frase, você quer fazer de saúde, você quer fazer de relacionamento, enfim, mas a gente está falando de dinheiro aqui, a gente está falando da riqueza, né? Eu já acesso a riqueza com facilidade, eu já sinto a riqueza na minha vida, sei lá, uma frase específica, né? A Cristina está falando que faz. Eu aprendi isso porque eu estudei hipnose, né? Eu fiz hipnose clínica. E a gente chama isso de fraseologia. Você pega essa frase e você cria uma frase curta, porque lembra, você está quase dormindo, quase dormindo. Na hora que você estiver nesse ponto, você começa a repetir essa frase na tua mente, começa a repetir ela na tua mente. Ou se quiser, grava num gravador e deixa ali rodando, tá? Essa frase, por exemplo, essa aqui é boa, né? Todo dinheiro, o Rodrigo botou aqui uma frase boa, né? Todo dinheiro vem a mim com facilidade, alegria e glória. Pode ser também, né? Qualquer uma, a que soar com você aí. Se quiser botar o já tem, eu já tenho isso, eu já tenho facilidade com dinheiro, eu já tenho facilidade com dinheiro e com a riqueza já faz parte da minha vida, o dinheiro já faz parte da minha vida. Escolhe essa frase e começa a rodar ela nesse momento que você está quase fechando o olho, tá? Fica lá, tum, 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 repete. Aí vai ter uma hora que vai estar assim, vamos imaginar que a frase seja eu já tenho dinheiro com facilidade, né? O dinheiro flui livremente na minha vida, o dinheiro flui livremente na minha vida com total facilidade, o dinheiro já flui livremente na minha vida com total facilidade, eu já atraio o dinheiro com total facilidade, enfim, tá? É porque eu pensei agora, eu não pensei numa frase específica para vocês, mas lá no workshop eu trago uma bem legal. Você começa a repetir mentalmente, tá? Não precisa fazer do lado do marido nem da esposa, se eles não acreditam nessas coisas, eles vão ficar meio pau da vida contigo, então faz mentalmente. Você começa a repetir, dinheiro já flui livremente na minha vida, dinheiro já flui livremente, dinheiro já flui livremente, dinheiro já flui livremente. Aí vai começar assim, o dinheiro... como é que é? Já flui... Aí você começa a perder as palavras, porque aí você vai dormir. Mas, gente, quando você faz isso, nesse período de tempo curto, você está bypassando totalmente a consciência, você vai direto no seu subconsciente, que é onde estão registradas as crenças limitantes. É onde estão registradas as suas memórias, os seus traumas, as informações que você recebeu quando era criança, tá tudo lá, tá? Então, isso é uma dica
Muito simples, mas olha, é eficaz demais você começar a fazer isso na sua vida. E aí você junta isso com o flertar, né? Flertei, vou flertar o carro que eu desejo, eu vou flertar o apartamento que eu desejo, e você vai começar a fazer isso. Enquanto, quando você repete essa frase, ela já está começando a modificar alguns programas na sua mente. É claro que você tem muitos programas, tá? Essa fraseologia, ela já inicia esse movimento aí, nesse subconsciente que está parado, que está estagnado, e que você nunca botou ele para pensar. Porque num primeiro momento você vai se sentir até mal de pensar em comprar um carro novo. E outra coisa, quando você pensar nisso, você pensa no melhor carro. Qual o carro do seu desejo? Na verdade, assim, não adianta você deitar, vou pensar na Ferrari, né? A gente não vai ter uma Ferrari da noite para o dia, quando a gente tem vários trabalhos a serem feitos. Impossível é? Não. Impossível não é. Nada é impossível para o universo, tá? Mas, assim, é a realidade. Imagina um carro que seja muito legal para você e que é um carro... Já vai para o resultado do carro. Pensa nele, se você quiser visualizar esse carro, tá? Na sua casa. E aí, lá no workshop, gente, eu vou organizar isso de uma forma melhor, porque vai ter uma explicação junto. Mas já hoje à noite, já começa fazendo isso, né? Fechou o olhinho lá e tal. Por isso que não é legal você, na hora de dormir, você, nesse momento que você está assim, você está vendo aqueles filmes agressivos, filmes violentos, filme de terror, né? Não é legal, isso já é... Existe estudo para isso, que nessa hora que você está na frequência teta ali, e você está vendo esse tipo de coisa, você vai ter um sono bem confuso, você está direcionando, né, a tua capacidade de criação para um lado nada a ver. Você está vendo esse tipo de filme, se você gosta, chega um determinado momento, desliga, né? Eu diria para você começar a pensar em ver coisas mais legais, né? Mas isso é gosto. Eu não acho legal essa coisa. Ai, se você vê um filme de suspense, isso vai fazer mal para sua vida. Eu gosto de mistério, né? Eu gosto de um filme de suspense, assim como eu gosto de um filme de comédia, uma série de comédia. Então, assim, eu não gosto muito dessa coisa fechadinha no caixinha, não veja isso. O que eu diria para você nesse momento, apaga a tua televisão e começa. Aí, sabe, aquela meta, fica ali, repetindo aquela frase. Faz frase curta. Se você fizer frase grande, você não vai conseguir repetir várias vezes, tá legal? Se quiser, grava com a tua voz lá no teu gravador do seu celular e fica ali, deixa lá repetindo, bota no looping. Vocês já viram o aplicativo do looping que existe? O Voice Loop. Vou falar isso com vocês também. E eu estou acabando fugindo um pouquinho do assunto, mas nem tanto, né? Porque eu estou aqui dentro do assunto de começar a flertar com a riqueza, com a vida de rico. Não se sinta culpado. Se você vier com essa culpa, é porque você tem trauma, você tem crença. Quem estiver aqui e ficar falando assim, mas isso aqui é futilidade fazer isso. Ok, essa live então não é para você, sabe? Já falei, gostar do dinheiro não quer dizer que você não vai ser uma pessoa espiritualizada. Existem pessoas milionárias, multimilionárias no mundo hoje, conscientes, que estão ajudando a mudar o mundo. Por mais que a gente não saiba exatamente quais são as ações dessas pessoas. Quer ver uma pessoa que é, sei lá, eu não sei nem o que é mais, a palavra certa para quem é mais do que multimilionário, né? Mas, por exemplo, a Gisele Bündchen, a nossa querida Gisele Bündchen, alguém aqui vai dizer que ela é uma rica fútil, ela é uma rica cebosa? Não! Uma pessoa incrível, uma pessoa com a mentalidade aberta, uma mulher natural. Ela, sabe, toda vez que ela fala, ela consegue passar mensagens legais para as pessoas, ela passa mensagem de motivação, ela está sempre sorrindo. Ai, Débora, ela está sempre sorrindo porque ela é rica. Gente, para com esse pensamento. Se você pensa isso, você vai achar que uma pessoa que é pobre, ela não sorri. Uma pessoa que não tem condição, ela tem dificuldades na vida, mas isso não quer dizer que a vida dela só tenha problemas, sabe? A gente bota as coisas dentro de uma caixinha assim que não tem muito a ver, né? Mas é a forma como a gente funciona, mas a gente se perdoa contanto que a gente mude, né? Então, aqui, olha, no meu slide, todos nós temos o mesmo potencial. Não é privilégio de algumas pessoas se tornarem ricas. E eu falo isso para vocês de carteirinha.
Se eu tivesse que ter o que seguir a linhagem da minha família, minha vida seria completamente diferente. Se eu continuasse com a mentalidade que eu tinha antes, esquece. Eles não escolheram isso. Quem escolhe isso sou eu. Bom, tem pessoas perto de mim que eu amo de paixão e que têm uma vida maravilhosa, que tem fartura, que tem riqueza, prosperidade, né? Eu estou falando daqueles parentes que realmente escolheram ficar assim. Ai, Débora, mas talvez eles não escolheram, eles não sabiam disso. Então, lembra que eu já falei? Não é uma questão de desigualdade social só. É uma questão de desigualdade de informação. É isso. Esse detalhezinho aí de você dormir e ficar repetindo essa frase, isso já começa a mudar a sua vida. Junta isso com a visualização, com o flerte que você vai fazer do teu próximo nível aí financeiro, sabe? Já imagina uma reserva financeira lá no teu banco. É a gente começar a movimentar esse emaranhamento quântico. É energia que a gente está falando aqui. Eu volto a falar, pessoal que está perguntando como que muda, porque eu estou dando muita informação e realmente o como aqui eu não consigo fazer, né? É mais passando essas informações. A minha equipe me autorizou, né? Me autorizou porque realmente eram muitas perguntas, de falar que eu vou entregar, eu desenvolvi um método, uma metodologia que é um programa para isso. O como? É uma metodologia que eu vou abrir inscrições no workshop, tá? E as inscrições vão ficar abertas pouco tempo para participar da turma 1, tá bom? Eu juntei todas as minhas, digamos assim, toda a minha sabedoria, todo o meu melhor de comandos dentro desse programa. Lá eu vou explicar melhor, tá? Que mais aqui? Não é privilégio de alguns se tornarem ricos, não. E não tem nada de errado de você falar assim, não, uma das metas da minha vida é ser rico. Você já viu alguém botar meta de vida ser rico? Alguém já viu aqui? Alguém já viu isso? Meta de vida, ser rico. Muito difícil você acreditar que tenha isso, que alguém faça isso. Nossa, que horror. Como assim? Esse é meta de vida. Mas não tem problema nenhum se quiser ter essa meta, sabe? Nenhum problema, de verdade. É uma questão de escolha, em todos os sentidos, tá? E aí, olha só o outro slide que eu boto aqui para vocês. Sabe qual é a diferença de quem nasceu em berço de ouro e quem não nasceu em berço de ouro? Olha a mágica aí. O ponto de vista a respeito do dinheiro. Essa é a diferença em quem nasceu em berço de ouro e nós aqui, talvez, né? Eu acredito que quem está aqui nessa live sejam pessoas que buscam melhorar a vida, melhorar as condições na sua vida, a condição financeira, escolhe acessar o que há de melhor nesse planeta, pessoas que já estão cansadas de dificuldade. A verdade é essa, porque cansa. A vida fica pesada, sabe? Então, a gente está aqui para fazer essa mudança. E eu sei como que a gente faz essa mudança. Quer ver uma coisa, gente, que me deixava assim, antes do ano de 2016? Gente, 2016 foi o meu ano de corte. É o divisor de águas. Antes do ano de 2016, eu lia muitos livros, com algumas raras exceções, como, por exemplo, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, que eu já indiquei várias vezes nas minhas redes sociais. Eles diziam assim, a maioria dos livros fala assim, pense positivo, né? Dando só essas coisas assim, o poder está dentro de você, sabe? E eu ficava assim, gente, mas como assim o poder está dentro de mim? Eu não consigo mudar nada, eu não consigo fazer nada diferente na minha vida. Eu ficava irritada com aquilo. Falei, tá, o poder está dentro de mim, como é que eu acesso isso? E o tempo passou até chegar nesse ano e aí eu consegui acessar. Só que eu fui assim, eu vou mudar minha vida. Esse foi o meu primeiro decreto. Vou mudar a minha vida agora. Aí eu vi que quando eu comecei a atender pessoas, a vida das pessoas também começaram a mudar. E aí eu vi que eu entendi muito bem como funcionava esse mecanismo. E nisso eu fui, né, me trabalhando.
e fui criando essa forma em mim mesma. Como que eu fiz em mim, sabe? E aí é um grande quebra-cabeças isso, que é o grande tema lá do workshop. Esse grande quebra-cabeça chamado sistema de crenças. E aí eu vou falar de cada peça dessas. Não é só isso, visualizar. Não é só isso, sabe? São várias coisas que precisam ver. Sabe aquela receita de bolo que tem vários ingredientes e você não pode deixar nenhum de fora porque a receita não vai ser a mesma? É isso também quando a gente mexe no sistema de crenças. É uma coisa linda de viver. Eu vou dizer para vocês, eu tenho paixão por essas transformações de vidas que eu vejo acontecer. Transformações. Já tive, sei lá, milhares de alunos e eu já vi vários alunos se transformarem em colegas meus, em serem terapeutas e facilitadores. E aí eu fui seguindo um caminho de tanta expansão e fui lá, o meu dom de falar, de me comunicar, ele começou a aparecer mais. Eu falei, eu consigo facilitar pessoas, e através da minha facilitação as pessoas mudam a vida delas, elas começam a mudar os caminhos. E aqui estou eu, sabe? Ficar rico não é uma questão de sorte, é uma questão de escolha. E você vai subindo a cada nível, porque você vai subindo de nível financeiro. E todos nós aqui, cada um de nós aqui está em um nível determinado financeiro. Eu estou em algum nível, você está em outro nível, sabe? Uns já paga as contas, outros não estão pagando a conta. Se você não está pagando as suas contas ainda, no final do mês, não está honrando os seus compromissos, o seu próximo nível financeiro é honrar os seus compromissos. E aí você continua seguindo, continua fazendo o que tem que ser feito para você honrar os compromissos, começar a ter paz, que aí você vai ter paz, e aí você vai para um próximo nível financeiro. E aí o próximo nível financeiro lembra do carro que você já está flertando aqui? O universo já começa a trazer oportunidades, ele já começa a trazer novos trabalhos, já começa a bombar com a tua atividade que você faz hoje, as pessoas começam a te aparecer na sua vida. É mágico, mas a ação é imprescindível, tá? Comece. Faça a sua frase. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, que é o mantra de Access Consciousness. Esse mantra não é meu. Você começa, faz a pergunta, o que mais é possível? Universo, me surpreenda hoje. Não saia da cama sem fazer essa pergunta. Aí você já está mexendo em algo que você não está enxergando. Está mexendo no mundo invisível. Para a gente criar no nosso mundo visível, a gente precisa ir no mundo invisível. É isso que eu fiz na minha vida. Eu fui para o invisível. Eu fui lá cortar, quebrar crenças e liberar várias coisas para mudar o meu mundo real. Tá bom? Por mais que seja estranho ouvir isso para muita gente aqui, isso não é para você entender de forma racional. Tem gente aqui falando assim, Débora, eu estou praticamente casada com a minha meta. Maravilha. Priscila está falando que o visível é a medida do invisível. É isso. Isso saber funcionar com o mecanismo do universo. Esse mecanismo que é o mecanismo que às vezes a gente demora um pouquinho a entender. Mas ele está dentro do meu tópico do workshop, ele tá de uma forma muito fácil de entender para que você realmente inicie esse processo de se liberar dessas crenças, lealdades e fidelidades e pactos e juramentos e a historinha que te contaram quando era criança, que é feio, que, sabe? É sair desse lugar aí e ir para um próximo nível, tá? Como tem pessoas, como é que a Neila botou aqui? Como tem pessoas que enriquecem mesmo com crenças. Neila, a gente não zera as nossas crenças. Isso é importante vocês entenderem. A gente não zera, não tem como zerar. Mas a gente tira aquelas que paralisam a gente. O que está me paralisando para acessar o dinheiro? A gente vai chegar nesse lugar. O que está me paralisando? E não é só nesse lugar, nesses lugares. Aí vai limpando. É como se fosse uma grande faxina. Lembra que vai ser um grande quebra-cabeças. O que está me paralisando para chegar aqui, para acessar o dinheiro? Depois que você acessa o dinheiro, você já fica, o que está me paralisando para ter um relacionamento afetivo? O que está me paralisando para bombar na minha profissão? Sabe?
Aí você, cara, você entende esse mecanismo, você já não para mais. Porque você já vai chegar assim, o que eu necessito para ter sucesso? O que eu necessito para ajudar mais pessoas? Então, seja um rico, consciente, seja uma pessoa com acesso à riqueza, à prosperidade e vá mudar o mundo, vá ajudar outras pessoas. Não tem coisa mais deliciosa do que você ser um canal para outras pessoas. E se você for um canal para ajudar pessoas que estão realmente, sabe, sem nada, talvez esse seja o seu caminho. Outros vão ter o caminho de ensinar técnicas, outros vão ter o caminho de ter sucesso no trabalho e levar consciência para dentro do mundo corporativo, seja lá qual for. Eu tenho alunas advogadas, eu tenho alunas que são contadoras, eu tenho alunas que são biólogas, e elas não vão trabalhar com isso, elas não vão facilitar, elas fazem as classes para elas, para expandir a mente delas. Isso é maravilhoso, sabe? Nem todo mundo vai estar aqui diante de um vídeo como eu, falando sobre isso. É que o meu caminho está me levando para isso. E eu amo isso, tá? O universo, Luiz Madruga, o universo é infinito. Verdade. É infinito. Ó, o que a Socorro escreveu aqui é perfeito. Conhecimento é a chave. Como eu falei para vocês, se eu pudesse, eu teria um pote pirlim-pim-pim para que todo mundo tivesse esse conhecimento. Opa! Posso mudar minhas crenças? Eu posso ter o que os meus ancestrais não tiveram? Eu posso ter, aqui é permitido, eu sou autorizado a ter mais que meus pais? Sim, mas você tem que tirar essa culpa, essa pena, para você poder acessar isso. Tá bom, gente? É isso que eu queria passar para vocês essa noite. Espero que tenha sido uma contribuição. Vamos deixar de ficar cansados de ter uma vida arrastada. Vamos para o próximo nível. E isso necessita de uma ação da sua parte. A gratidão pela gratidão de vocês e até a próxima. Tchau, tchau, gente.